Fala, rapaziada. Bora lá então. Bora lá para aula 4, tá? Bem, para quem já tem mais tempo no Forex aí, já vem estudando, né, há mais tempo, sabe que, tá? Sabe que, né? O mercado de câmbio aí, ele praticamente é ele é comandado pelo dólar, né? Ele é comandado pelo dólar aí. Então, a comparação de todas as moedas se dá com referência no dólar, certo? Então vocês podem ver, né? Quem acessa esse site aqui, né? O Finviz, por exemplo, certo? Finviz aqui, por exemplo, vai ver que aqui tem a variação das moedas, certo? A variação das moedas, né? Aqui está, por exemplo, o CAD, menos 0,29% em relação ao dólar, né? Pode ver que quando tem um cenário diferente aqui, por exemplo, se o dólar está aqui no meio, o dólar ele sempre fica cinza, né? E quem está para frente do dólar fica verdinho e quem está para trás do dólar fica vermelho, tá? Então, é, é tudo relacionado ao dólar, né? Pode ver aqui, ó, um dia, né? Performance relativa de um dia com referência no USD, certo? Olha aqui em cima, tá? Então, assim, não é que o Finviz determina, né? Isso não. O mercado determina isso, né? Por quê? Porque os Estados Unidos é o país de referência e tem a moeda de referência para todos os outros, tá? Então, o dólar é baseado. eh, Aliás, o dólar serve como base para todas as outras moedas aí, tá? Então, por isso que eu fiz essa separação aqui. Primeiro, para estar olhando o dólar com mais carinho, sempre na tela, né? E outra porque para quem está operando futuros, certo? Porque no futuros não tem os 28 pares, tá? Só tem os pares relacionados ao dólar. Então tem 7 pares somente. Tem o áudio USD, né? GBP USD, JPY USD, porque é invertido, né? CAD USD. Então só tem os 7 pares ali, tá? Então por isso que eu tô colocando o dólar aqui também para ter ele como referencial. E o dólar, o que acontece, tá? Por que eu separei o dólar aqui também? Pelo seguinte, o dólar, como ele é referência para todas as moedas, então assim, se eu vejo uma valorização no dólar, consequentemente, o dólar ele vai ser mais forte do que as outras moedas, tá? Se eu vejo uma valorização no dólar, quer dizer que todas as outras moedas vão estar mais fracas que ele, tá certo? Então ontem, né, ontem à noite aqui, a gente viu que o dólar, né, poderia valorizar, tá? Então a gente tem que entender que todas as outras moedas serão mais fracas que o dólar, certo? Quando acontece, né, quando acontece de duas moedas serem fortes ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, né, a gente estava vendo aqui uma força no dólar e, consequentemente, aqui também uma possível força no GBP, né? Então vamos ver aqui ó, o 6B. O 6B é o GBP USD, certo? Vamos ver aqui, ó, pegar a linha aqui, ó, dia 19, 9 horas da noite, né? Aqui, ó, 9 horas da noite. Veja que até até Londres aqui, ó, 4 horas da manhã, né? Veja que ele ficou lateralizado, tá? Ele ficou lateralizado. Por quê? Porque o GBP e o dólar estavam fortes, certo? E aí ele só veio, o GBP só veio perder pro dólar, tá? Quando o GBP extrapolou o box em H4
E em H2 ele fez o outro topo duplo, ó. Ele fez o outro topo duplo, não. Ele fez o outro topo, né? Que acabou culminando aqui no topo duplo, aqui em H2. E aí o GBP caiu, né? Mais que o dólar, por isso que o dólar valorizando também, né? Por isso que teve essa disparada em queda aqui, tá? Mas a princípio aqui, ó, houve uma lateralização, porque os dois estavam em valorização, tá? Então, assim, é esse o cuidado que tem que ter, tá certo? É esse o cuidado que tem que ter. Então, assim, se a gente entende que o dólar vai valorizar, a gente busca, né, compra no dólar. E prefere uma outra moeda que esteja fraco quando você vai operar par, certo? Quando você vai operar par, né? Por exemplo, o NZD ontem, tá? Tava estourado em H8, tava estourado em H4, né? Fazendo topo duplo em H4, então viria de queda aí. E aí se você traz para cá, para o FinVis, né? Isso já hoje, ó, quase 2 horas da tarde, veja que o NZD foi uma das mais fracas, tá? Porque já estava estourado. E o Audi também, né? Vamos dar uma olhada no euro para ver como que o euro estava. O euro estava, a princípio, né, em H8. Olha só, em H8 ele estava fora do box, né? Ó, só que em H4 ele já estava perto da linha do box lá de cima, ó, né? E em H2 ele já estava caindo, ó, certo? Em H2 ele já estava caindo. Então ele veio mais fraco também que o dólar aí, tá? Então é isso que a gente tem que olhar, né? A gente tem que fazer um casamento aí, tanto das moedas, né, relacionadas ao dólar, quanto o casamento dos time frames, tá? Para entender, né? Por exemplo, se você olha aqui, ó, a gente busca uma valorização no euro, né? Não, não, ontem não, né? Ontem ele tinha espaço para cair ainda, né? Ó, ele tinha espaço para cair ainda, tá? Ele tinha espaço para cair ainda. Então, em H8 ele estava fora do box, ok, né? Em H4 ele estava ganhando força, ó, só que H2 ele já estava caindo, tá? H2 ele já estava caindo, então tem que ficar esperto com isso, né? H8, H4 são referência para gente? São referência, tá? São referência, mas a gente tem que olhar para H2 também, como que H2 está e o H16, né? E o H16, tá? Então, provavelmente aí, para hoje à noite, por exemplo, o euro venha com força, né? Porque ele tá caindo aqui em H8, né? Já entra em H16 numa região que a gente já começa a querer buscar por compra. Em H4 ele já está estourado também. Em H2 também, ó, tá estourado. Então provavelmente o euro hoje vai vir com força, né? Não sei se vai ser o mais forte ou não, mas é dessa forma que a gente avalia, tá? É dessa forma que a gente avalia, né? O casamento dos times frames, a posição da moeda, né, em relação às linhas aqui, o box, e correlacionado aqui com os time frames, tá? Ter esse entendimento, né? Opa, tá caindo aqui, tá fraco, tem espaço para cair ainda. Em H8 ele tá estourado, beleza. Em H4 ele tá subindo, porém já tá próximo do box, né? Já tá próximo do box. Em H2 ele tá caindo. Então eu não iria na força do euro ontem, tá? Apesar de pensar que ele ganharia força, né? Mas não iria na força dele ontem. Por quê? Porque H2 estava caindo, tá? H2 caindo, né? E a gente entendendo que o dólar valoriza, se o dólar valoriza, o euro vai desvalorizar. O GBP vai desvalorizar, todas as moedas vão desvalorizar frente ao dólar, certo? Aí era só uma questão de escolha, né? Da gente escolher ou a força do dólar ou, por exemplo, a desvalorização, né, a fraqueza aí do NZD, que é o que estava mais estourado ontem aí, estourado em H16, estourado em H8, estourado em H4,
né, que a gente vê aqui que foi um dos, ó, que performou melhor aí na fraqueza. Beleza? Isso aí então, minha gente. Vamos que vamos. Vamos que vamos.